Olá, eu sou Francisco Eliudo e o tema da aula é a teoria da recapitulação de Anna Freud. Anna Freud foi uma psicanalista austríaca e uma das principais teóricas e clínicas da psicanálise infantil. Ela nasceu em 3 de dezembro de 1895, em Viena, na Áustria, e faleceu em 9 de outubro de 1982, em Londres, no Reino Unido. A teoria da recapitulação de Anna Freud é um conceito psicanalítico que aborda o desenvolvimento da psique infantil e a influência das fases do desenvolvimento em sua formação. Fundamentos teóricos. A teoria da recapitulação é baseada na teoria psicanalítica desenvolvida por Sigmund Freud, pai de Anna Freud. Ela utiliza conceitos como pulsões, inconsciente e desenvolvimento psicossexual. A teoria da recapitulação diz que, quando criança, vamos seguindo um caminho parecido com a evolução dos nossos antepassados. A gente se desenvolve levando em consideração tudo o que já aconteceu no passado até a gente amadurecer. Essa teoria que diz que ao longo da vida a gente passa por várias fases que já foram vividas no processo de evolução. É como se a gente pudesse voltar no tempo. É assim que vamos criando nossa identidade. As nossas características vão sendo construídas em cada fase do nosso desenvolvimento. A teoria também fala que nossos desejos e instintos básicos têm um papel importante na nossa personalidade, principalmente quando se trata de mecanismos de defesa e de processos inconscientes de nos mantermos vivos. A cada etapa do crescimento, nós vamos construindo nossa identidade e nossa própria natureza, levando em conta o que a gente quer e precisa para sobreviver. Desenvolvimento psicossexual. Seguindo a teoria freudiana, Anna Freud propõe que as crianças passam por estágios de desenvolvimento psicossexual, oral, anal, fálico, latência e genital. Cada estágio tem características específicas e conflitos a serem resolvidos. O estágio oral é quando a criança nasce até uns 18 meses. Nessa fase, o bebê começa a explorar tudo usando a boca, principalmente quando está com fome. E os pais têm um papel muito importante nessa fase, dando comida e encorajando o bebê a se tornar mais independente. E dos 18 meses até uns 3 anos, ela entra na fase estágio anal, onde está mais focada em controle e organização e em satisfazer suas necessidades, e vai demonstrar vários comportamentos adultos. O estágio fálico ocorre aproximadamente entre os 3 e 6 anos, e é caracterizada pelo foco da energia libidinal na zona genital. Durante essa fase, as crianças desenvolvem interesse pelo próprio corpo, explorando suas genitálias e descobrindo diferenças anatômicas entre meninos e meninas. Durante o estágio de latência, a energia psíquica é redirecionada para atividades intelectuais, sociais e educacionais. Nessa fase, as crianças tendem a se envolver mais com jogos, amizades e atividades escolares. Fase genital ocorre na adolescência e na idade adulta, e o foco da energia psicossexual se volta para os órgãos genitais e a busca de satisfação sexual através dos relacionamentos íntimos. Se as etapas forem concluídas com êxito, terá como resultado uma personalidade saudável. Se certas questões não forem resolvidas, pode acontecer o foco persistente em um estágio e o indivíduo pode se manter preso nessa fase. Essa teoria é bem polêmica, e muita gente da psicologia moderna não aceita muito essas ideias, e tem outras abordagens que tentam entender desenvolvimento infantil de maneira diferente. Hoje em dia, as abordagens psicológicas estão mais ligadas às influências do ambiente, da sociedade, da cultura, da personalidade das pessoas. Claro que algumas das teorias de Freud ainda têm algum valor na prática atual da psicologia, mas outras foram desacreditadas. Além disso, a forma como Freud encarava a prática psicológica era considerada muito focada na personalidade e na dinâmica interna.
o que tornou sua relevância e aceitação bem menores na prática atual. Recapitulação. Anna Freud postula que, durante o processo terapêutico, as crianças podem reviver e trabalhar experiências da infância, recapitulando eventos passados. Essa recapitulação é essencial para a compreensão e resolução de conflitos e traumas. Anna Freud acreditava que as crianças poderiam lidar com os traumas e frustrações por meio de relações terapêuticas. A ideia é ajudar a criança a reviver e pensar nos eventos passados, para conseguir entender melhor suas emoções e experiências. A recapitulação permite que a criança veja as associações entre fatos e experiências presentes e passadas, buscando uma resolução positiva. Basicamente, a teoria busca aprimorar o processamento inconsciente dos traumas, para não precisar vasculhar esses sentimentos mais vezes. Ela enfatiza que o passado afeta os sentimentos e comportamentos do presente, possibilitando que as crianças lidem com os traumas de maneira saudável. Olá, me chamo Agna e vou falar um pouco sobre o papel do terapeuta na técnica da recapitulação. O terapeuta desempenha um papel ativo no processo de recapitulação, fornecendo um ambiente seguro e encorajador para que a criança possa expressar livremente suas emoções e vivenciar eventos traumáticos. Ou seja, o terapeuta ele atua como um guia e um facilitador nesse processo. Ele ajuda o indivíduo a acessar suas memórias mais relevantes, ajudar a explorar os significados e as emoções associadas a elas e relacionar as experiências passadas aos desafios atuais. O terapeuta pode fazer perguntas, reflexões, ele oferece suporte emocional e encoraja o cliente a se expressar de maneira autêntica e profunda durante a recapitulação. Além disso, o terapeuta também desempenha um papel ativo na criação de um ambiente seguro e acolhedor, onde o cliente se sinta à vontade para compartilhar suas experiências, emoções. Bom, eles podem utilizar técnicas terapêuticas específicas, como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia psicodinâmica ou a terapia centrada no cliente, ajustando a necessidade de cada um. É importante ressaltar que a recapitulação é uma técnica específica e não é utilizada por todos os terapeutas. Cada terapeuta tem a sua própria formação e abordagem terapêutica. Mecanismos de desenvolvimento. A teoria da recapitulação levanta questões sobre os mecanismos que governam o desenvolvimento embrionário. Os pesquisadores exploram como as informações genéticas são interpretadas e utilizadas durante o desenvolvimento, levando à formação de diferentes estruturas e características. Os mecanismos de desenvolvimento embrionário eles são complexos e envolvem uma série de processos moleculares, celulares, morfológicos, que resultam na diferente formação de estruturas e características do organismo que está em desenvolvimento. A teoria da recapitulação, ela levanta questões sobre como as informações genéticas são interpretadas durante esse processo, relacionando os processos evolutivos que moldaram a diversidade biológica ao longo do tempo. A teoria da recapitulação, ela sugere que o desenvolvimento do bebê passa por estágios semelhantes aos estágios pelos quais os animais passaram ao longo do tempo. Isso significa que o bebê em desenvolvimento ele pode ter características que lembram animais ancestrais, como os peixes, os répteis, os primatas. Isso ajuda a entender como os seres vivos mudaram ao longo do tempo. Os cientistas estudam esses processos para entender como as informações genéticas são usadas para criar diferentes partes do corpo e características do bebê. Eles querem descobrir como esses processos evolutivos moldaram a grande diversidade de seres vivos que temos hoje. É importante ressaltar que essa teoria ela não é aceita por todos os cientistas atualmente. Eles descobriram que nem todas as partes do desenvolvimento do bebê refletem estágios antigos, evolutivos, e os cientistas usam outras ideias e teorias para entender como os bebês se desenvolvem e como a evolução mudou a vida na Terra.
Contribuições clínicas. A teoria da recapitulação tem contribuições significativas para a prática clínica, especialmente no tratamento de crianças. Ela permite a compreensão de traumas e conflitos que podem influenciar o desenvolvimento e comportamento infantil. É através da recapitulação que o terapeuta ele pode identificar a origem dos problemas. Eles podem explorar as experiências de vida do cliente em relação aos antigos estágios evolutivos e ao desenvolvimento. Ela ajuda também na identificação de padrões recorrentes, como identificar padrões de pensamento, emoções, de comportamento que estão enraizados e por experiências traumáticas passadas ou que estão em estágios de desenvolvimento anteriores. Ela ajuda os terapeutas a compreender também como os traumas e conflitos passados podem influenciar o desenvolvimento e o comportamento infantil. Ajuda na exploração do inconsciente. Através dela, os terapeutas podem explorar melhor as experiências de vida, os eventos traumáticos, recapitular problemas passados. E além de focar nos desafios e traumas, a recapitulação também pode ser utilizada para identificar momentos de força, de superação e resiliência na vida do cliente. Esses recursos passados eles podem ser explorados e ampliados para auxiliar o cliente a enfrentar os desafios presentes e a desenvolver maior autoconfiança e habilidade do enfrentamento. Limitações e críticas. A teoria da recapitulação recebe críticas por sua ênfase excessiva na teoria psicanalítica e na influência dos estágios do desenvolvimento psicossexual. Além disso, algumas críticas questionam a generalização da recapitulação como um mecanismo universal de cura. Embora a teoria da recapitulação ela tenha suas contribuições, também enfrenta algumas limitações e críticas. Alguns questionam a validade científica da recapitulação, argumentando que nem sempre é possível acessar e relembrar com precisão sobre eventos passados. Além disso, a teoria da recapitulação ela pode ser um processo emocionalmente intenso e, portanto, não deve ser adequada para todos os indivíduos. Também é importante lembrar que a recapitulação não é a única abordagem terapêutica disponível e que diferentes abordagens são adotadas a cada indivíduo mais apropriado, dependendo da situação e da necessidade de cada pessoa. É importante notar que a teoria da recapitulação e a teoria psicanalítica, elas são conceitos distintos e pertencem a áreas diferentes da ciência. A teoria da recapitulação é uma hipótese biológica sobre o desenvolvimento embrionário, enquanto a teoria psicanalítica é uma teoria psicológica que aborda a estrutura de personalidade e desenvolvimento humano. Alguns críticos argumentam que a teoria psicanalítica é limitada e não leva em consideração outras influências e fatores importantes para a compreensão do comportamento humano. É importante ressaltar que as críticas não invalidam completamente a recapitulação e a sua aplicação terapêutica. No entanto, elas destacam a necessidade de abordagens terapêuticas mais abrangentes, baseadas em evidências e adaptadas às necessidades individuais de cada um.